Neste vídeo, vamos estudar um conceito muito importante, o fecho de Kleene de uma linguagem. L elevado a n vai designar a linguagem L concatenada n vezes. E L elevado a zero vai ser igual à linguagem que contém apenas a palavra vazia. Vamos entender por meio de um exemplo. Então aqui suponha L3. Então, quem é L3? L3 pode ser visto como L2 concatenado com L. E quem é L2? L2 é igual a L1, também concatenado com L. E quem é L1 é igual a L0, também concatenado com zero. E por definição, quem é L0? A linguagem que contém a palavra vazia. Então sabemos que aqui teremos a linguagem que contém apenas a palavra vazia concatenado com L, que sabemos que vai ser igual a L. Então, com isso, nós temos que L2 vai ser igual a L, L, e L3 vai ser igual a L, L, L. Então, com isso, nós definimos recursivamente Ln da seguinte forma. L elevado a zero é igual a palavra que contém apenas a palavra vazia, a linguagem que contém apenas a palavra vazia, e Ln vai ser igual a L de n menos 1 concatenado com L. Com isso, vamos entender a ideia, o conceito do fecho de Kleene de L, uma linguagem L. L estrela, que é o fecho recursivo, pode ser definida recursivamente da seguinte forma. A palavra vazia ela vai pertencer ao fecho de Kleene. E se x pertence ao fecho de Kleene e y é uma palavra daquela linguagem, então a concatenação xy pertence ao fecho de Kleene. Vamos entender por meio de um exemplo. Para facilitar, vamos pensar na palavra formada por A, B, C. Então, vamos formar o fecho de Kleene daquela linguagem. Então, vamos olhar a definição. Sabemos que, no caso base, lambda, a palavra vazia, pertence justamente ao fecho. Então, lambda pertence ao fecho. Vamos analisar a segunda condição. Sabemos que se x pertence ao fecho, até esse momento, a única palavra que pertence ao fecho é lambda. E y é uma palavra da linguagem L, então a concatenação faz parte. Então vamos lá. Até o momento só tenho lambda. Então eu posso concatenar lambda com essa palavra. Então o resultado vai fazer parte do fecho. Então teremos lambda A, que é igual a A. Aplicando o mesmo raciocínio, lambda concatenado com B, vai ser B. Aplicando o mesmo raciocínio, temos lambda concatenado com C. Então, temos C. Mas olha que interessante. Uma vez que nós adicionamos essas três palavras, nós podemos aplicar novamente a segunda condição, a condição B da definição, que nos diz que se x pertence a L estrela, ao fecho, então nós adicionamos A, B e C, três elementos ao fecho, e Y pertence à linguagem, então a concatenação também pertence ao fecho. Então vamos lá. Nós temos AA, nós temos AB, nós temos AC, nós teríamos BA, BB, BC, CA, CB e CC. E veja que adicionamos todos esses elementos aqui. Então, antes nós começamos com esse, depois adicionamos esse, e assim sucessivamente. Olha que interessante. Aqui, nada mais é do que todas as palavras começadas de tamanho 0. Aqui, 1. Aqui, 2. Aqui, 3. Aqui, 4. E assim sucessivamente.
Então, com isso, nós podemos mostrar que o fecho recursivo, o fecho de Kleene, o fecho recursivo de uma linguagem, nada mais é do que essa união de n pertencente às naturais de L elevado a n. L elevado a 0 unido a L elevado a 1, L elevado a 2 e assim sucessivamente, conforme nós mostramos pelo exemplo anterior. Temos também o fecho positivo de Kleene de uma linguagem. A definição do fecho positivo é simplesmente L elevado a positivo, o fecho positivo de Kleene, é igual a L concatenado com L estrela. Pode-se mostrar que o fecho positivo é igual à união de L elevado a N mais N maior ou igual a 1, ou seja, nós excluímos o L elevado a 0. Voltando no slide anterior, nós podemos ver a existência de L elevado a 0. Já nesse caso, não, nós começamos a união a partir de L1. Em outras palavras, nós podemos dizer que L estrela é o fecho positivo unido com a linguagem que contém apenas a palavra vazia, que na verdade é L elevado a 0. Então, podemos ver alguns exemplos. A linguagem vazia, o fecho de Kleene, é igual à linguagem que contém apenas a palavra vazia. O fecho positivo da linguagem vazia vai ser igual justamente à linguagem vazia, pois veja que vai começar com L1. L1 é igual a L, então vai ser igual a vazio. E vazio concatenado infinitas vezes, união de infinitos conjuntos vazios, vai ser vazio. Palavra vazia, o fecho positivo vai ser igual, o fecho de Kleene vai ser igual ao fecho positivo, que vai ser igual a lambda. Vamos ver isso por meio de um exemplo. Destrinchar essa afirmação. Então aqui nós temos L contém apenas a palavra vazia. Então se nós pensarmos no fecho positivo, no fecho de Kleene, vai ser L0 unido a L1 unido a L2, assim sucessivamente. Isso, L de 0 nós sabemos que é igual a palavra vazia. L de 1 vai ser igual à própria L, que é a palavra vazia. A linguagem contém apenas a palavra vazia. L de 2 seria L concatenado com L, que é igual a vazio concatenado com vazio, vai ser igual a vazio. E observe que, caso a gente tivesse no fecho positivo, seria L1 unido com L2, assim sucessivamente. Então veja que seria vazio unido com vazio, unido com vazio, um conjunto que contém a palavra vazio, né? Vazia, na verdade, corrigindo. Então isso seria igual à linguagem que contém apenas a palavra vazia. Então aqui nós temos o fecho de Kleene da linguagem que contém apenas o símbolo 0 vai ser igual a todas as linguagens, a união, né, das linguagens que contém 0, uma palavra vazia, um único 0, uma sequência de 2 zeros, sequência de 3 zeros, e assim sucessivamente, ou seja, 0 elevado a n, onde n pertence aos naturais. Já o fecho positivo, nós vamos excluir a possibilidade de n ser igual a 0. 0, 0, a linguagem 0, 0, fecho. Então isso vai ser igual a W pertencente a 0 estrela, onde W é par. Vamos entender esse exemplo. Então aqui nós temos 0, 0, fecho. Então aqui nós teríamos 0, 0 elevado a 0, 0, 0 elevado a 1, 0, 0 elevado a 2, 0, 0 elevado a 3. Então aqui nós teríamos justamente a linguagem contém apenas a palavra vazia. Aqui nós teríamos reticências. Aqui nós teríamos apenas 0, 0. Olha que interessante, seria 0, 0 concatenado com 0, 0. Então seria uma sequência de 4 zeros. Já aqui seria quem? 0, 0 concatenado com 0, 0 concatenado com 0, 0. Então seria 0 elevado a 6. 2, 4, 6. Então assim sucessivamente. Então nós teríamos apenas uma sequência de zeros cujo tamanho seja par. Então aqui deixo como exercício para que você se convença que esse conjunto 0, 1
palavra 1, o fecho de clean vai ser igual a todo zero em W é seguido de 1, do símbolo 1. Peço para que você destrinche usando a definição do fecho de clean e se convença dessa definição. E por fim, nós temos a seguinte relação, que peço também para que você, como nós fizemos anteriormente, destrinche, aplique a definição e se convença dessa definição, dessa afirmação. E por fim, nós podemos utilizar as propriedades que nós vimos até então para descrever linguagens por meio de operações. Então, o conjunto das palavras que começa com zero. Então, é a linguagem que contém apenas o símbolo zero, concatenado com o conjunto 0, 1, estrela. Ou seja, o que é 0, 1, estrela? É o fecho recursivo da linguagem que contém o símbolo 0, contém o símbolo 1. Em outras palavras, nós temos aqui, possui todas as palavras formadas por zeros e uns. O conjunto das palavras que contém 0, 0 ou contém 1, 1. Olha que interessante. A nossa palavra, ela pode começar com qualquer coisa. Então, aqui nós temos 0, 1, estrela. Como também, ela pode terminar com qualquer coisa. Nós não podemos dizer, por exemplo, que a nossa palavra começa com 0 e nem começa com 1. Como também termina com 0, nem termina com 1. Então, nós temos que deixar livre. Porém, nós concatenamos com justamente 0, 0, 1, 1. Então, com isso, o que é que vai acontecer? Nós vamos formar alguma coisa como prefixo que vai ser ou concatenado com 0, 0 ou concatenado com 1, 1 e concatenado com o sufixo. Então, aqui nós temos uma subpalavra, que é essa região central, e que aqui sim nós garantimos 0, 0 ou 1, 1. O conjunto das palavras que terminam com 0, seguido de um número ímpar de uns consecutivos. Então, vamos entender. Então, as nossas palavras, elas têm que terminar com 0. Veja que ela pode começar com qualquer coisa. E aí, ela vai seguir do número ímpar de uns consecutivos. O que é um número ímpar? É um número par mais 1. Então, veja que essa parte final, esse sufixo, ele só gera uma sequência par de uns. E então, qualquer par que for gerado concatenado com esse símbolo 1 vai gerar um número ímpar. E a nossa palavra pode começar com qualquer coisa. O conjunto das palavras de tamanho par que começam com 0 ou terminam com 1. Essa expressão ela é um pouco mais complicada. Então, de tamanho par. Então, nós sabemos que essa região inicial, justamente, ela tem tamanho par, pois nós temos um número, um símbolo concatenado com outro símbolo, o fecho recursivo. Então, aqui nós estamos gerando todas as palavras de tamanho par. Mas olha que interessante. Então, aqui garante que só gera par, mas nós fizemos uma interseção. E qual é essa interseção? A interseção de palavras que começam com 0 ou palavras que terminam com 0. Então, essa descrição é extremamente inteligente, pois utilizou a interseção. Peço para que você, caso não tenha compreendido, pause o vídeo e, justamente, entenda o que está escrito com a linguagem matemática. Podemos também destrinchar esse conjunto anterior dessa forma, então deixo como exercício para que você se convença da equivalência. Temos também alguns exemplos de linguagem que não são tão fáceis. O conjunto das palavras com um prefixo de 1 ou mais zeros, seguido imediatamente de um sufixo de uns, de mesmo tamanho, 0n, 1n, tal que n é maior ou igual que 1. Então, deixo como exercício para que você tente escrever matematicamente, por meio das operações vistas, como nós fizemos anteriormente. O conjunto das palavras formadas por concatenações
de palavras da forma 0n, 1n para n maior ou igual que 1. Então, aqui, o que é que nós temos? Nós temos a união de k maior ou igual que 1, justamente 0n, 1n, e essa linguagem é elevada a k. E, por fim, o conjunto das palavras de tamanho par com as duas metades idênticas, que é da forma xx, onde x pertence a 0,1 estrela. Muito obrigado!